A paz esteja com cada um de vocês. Eu vou entrando e já vou falando logo, senão eu fico perdendo muito tempo aqui, né? Aí quem for entrando vai compartilhando com os amigos, com os familiares, quem precisar. Nessa madrugada, Deus, Ele pôs no meu coração para poder eu estar trazendo ministrações pautadas na oração do Pai Nosso, em Mateus, porque todo mundo repete essa oração. Essa é a oração que Jesus ensinou para os discípulos. Essa é a oração modelo. E é mesmo. Mas a gente precisa entender o Pai Nosso. Por que Jesus ensinou uma oração dessa forma e não de outra? A gente precisa entender. E Deus nos dando graças, me dando graça, eu irei estar falando. Eu dividi em 6 episódios aqui, em 6 partes, para poder não ficar cansativo para mim nem para vocês. E nós vamos falar uma parte dessa de cada vez. Nossa, pastora, você conseguiu dividir o Pai Nosso em 6 partes, porque nós precisamos entender o que é que nós estamos orando quando nós estamos falando o Pai Nosso. Toda oração ela tem um propósito. E a gente não chega assim, Pai Nosso que está no céu, diante de Deus. Não. Diante de Deus tudo tem um significado. Tudo tem um propósito. Tanto da parte dele pra gente, quando é direcionado pra gente, como da gente quando nos direcionamos a ele, né? E aí, nós vamos começar pela primeira parte hoje, que nos diz assim, portanto, Mateus capítulo 6, versículo 9 até o 15. Porém, nós vamos ficar hoje só com o versículo 1, para a gente entender o que foi que Jesus quis dizer com essa abertura dessa oração modelo, né? Ele disse assim, portanto vós, isso ele se direcionou aos discípulos. Ele estava ensinando para os discípulos como orar. E aí ele disse assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, está nos céus, santificado seja o teu nome. Essa primeira parte a gente precisa entender o que foi que Jesus quis dizer com isso. Quando eu me dirijo para Deus e eu falo assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que é que a pastora está querendo dizer com esse primeiro versículo, com essa introdução do Pai Nosso? Por que Jesus disse Pai Nosso? Porque os israelitas, eles sempre foram muito individualistas. Parece que eles tinham um monopólio de Deus na terra. Deus fez eles como um povo diferenciado. Deus chamou eles, a nação de Israel, como um povo separado, como um povo para testificar das grandezas de Deus para as outras nações. Uma nação escolhida para apresentar Deus para o restante dos povos na terra. E aí a gente vê que Israel pisou na bola o tempo todo. Horas era aquela coisa, sobe e desce. Horas estava na presença de Deus, horas estava adorando outros deuses. E era assim essa situação. Mas mesmo assim, Deus ele foi apresentado para as outras nações por meio do caminhar dele no meio do povo de Israel. Os testemunhos, o boca a boca, não tinha Facebook naquela época. Não tinha WhatsApp, nem Instagram, nem YouTube, não tinha nada disso. Mas o boca a boca levou o nome de Deus às outras nações ao redor de tudo, pelos feitos que ele realizou no meio do povo de Israel. E aí, aqui na dispensação da graça, vem Jesus dizendo para a gente aprender a ensinar assim, Pai Nosso. Querendo dizer o quê? Deus ele não é individualista. Ele não tem um povinho queridinho dele. Ele tem um povo que é íntimo. É diferente de ser queridinho. Porque se a gente observar aqui, Jesus fez a abertura dizendo, Pai Nosso. Nosso é muita gente. Muita gente. Não é pouca gente, não. Ou seja, Deus ele é Pai de todos. Porque dá a impressão, gente, dá a impressão que, quando a gente observa algumas pessoas falando, dá-se a impressão de que Deus ele é cristão. E ele era bem bravo, bem terrível lá no Antigo Testamento, como muitas pessoas veem isso, e acham que Deus era violento, bravo, sem amor lá no Antigo Testamento, e de repente Jesus veio e amansou Deus, e Deus se converteu, Jesus libertou Deus da braveza dele, sabe? E agora é isso. Não, Deus ele é o mesmo Deus lá do Antigo Testamento. Tudo que foi dito no Antigo Testamento e feito no Antigo Testamento serve para trazer reflexões para os nossos dias, agora que estamos vivendo na época da graça.
do Novo Testamento, na dispensação da graça. Então, Deus, ele sempre foi Deus, de todos, de todos. Agora, no meio desse todos, existe um povo que é íntimo dele. E aí é diferenciado, né? É diferente. Eu conheço uma pessoa, eu conheço. Oi, pronto. Precisa fazer alguma coisa por ele assim de emergência, eu vou acudir. Mas com o meu amigo que é íntimo, meu, é diferente, a gente cola junto. Com Deus não é diferente, não. E aí a gente observa, até porque Deus nos fez imagem e semelhança dele. Não nos fez igual, nos fez imagem e semelhança. O único que quis ser igual a Deus, santo igual a Deus, quis ser tudo, quis ser Deus, e foi jogado lá de cima para baixo, foi Satanás. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a gente não querer se igualar a Deus. Porque toda vez que a gente quer se igualar a Deus, a gente mata meio mundo ao redor, né? E santidade sem amor se chama religiosidade. Sempre falo isso. E aí Jesus vem dizendo, Pai nosso. Então, primeira coisa que Jesus está dizendo, o Pai é nosso. É de todo mundo. Pode ver que Jesus foi lá para Samaria, visitar aqueles que para os judeus eram imundos. Mas Deus não via os samaritanos como imundos. Só não tinha chegado o tempo deles ainda. Deles se separar para Deus. Quando chegou o momento certo, eles se separaram. E a gente tem mania de achar que as pessoas são imundas, que as pessoas são leprosas pelo pecado, que a gente não pode nem chegar junto. O santo não se mistura com o pecador. A gente não pode se misturar com o pecador para pecar. Mas se misturar para levar Jesus, pode. Se misturar para representar Jesus lá no meio deles, para ser farol, para ser candelabro, para ser candeeiro, lamparina lá no meio deles, pode. Agora, se for para poder ir lá e voltar contaminado, é melhor nem ir, né? E aí Jesus vem dizendo, Pai nosso, dizendo, nosso Deus é Pai de todo mundo. E a gente vai lá para Efésios, Jesus, o caminhão do gás resolveu passar agora, gente. Ele passa 10 da manhã, mas ele resolveu passar agora. Glória a Deus. Eu me divirto aqui nessa minha rua. Só Jesus. Mas enfim, voltando aqui. Aí a gente vai lá para Efésios, capítulo 4 e o versículo 6, a gente viu o apóstolo Paulo falando aos Efésios assim, que Deus, ele é por todos, ele é sobre todos, e que ele é em todos. Nossa, pastora, quer dizer que Deus também é na vida dos pecadores? É. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro do ser humano, gente. Ele pode ter a maior lamaçal de pecado. O Espírito Santo habita dentro do ser humano. Ele só não se mistura com o pecado do ser humano. Eu vejo o Espírito Santo muito mais além do que muitas pessoas veem. O Espírito Santo, ele é santo no sentido absoluto. Ele não se contamina com ninguém. Ele entra na lama e ele sai intacto. A garça, ela ainda entra na lama, sai toda branquinha, só com as patinhas sujas de lama. A garça, né? Que a gente deve pegar como exemplo pra gente, essa ave, manter o corpo limpo, entrou lá os pezinhos para trazer um pouquinho de lama, mas depois vem com a água, se suja os pés e limpa. Permanece no reino com os pés sujos, não. Toma cuidado. Mas o Espírito Santo não, ele entra onde ele quiser entrar, faz o que ele tem que fazer e ele sai incontaminado. Ele não se contamina porque ele é santo no sentido absoluto. A gente é santo numa santidade progressiva. Que cada dia a gente vai se afastando do mundo do pecado. Cada dia a gente vai se separando desse sistema corrupto aí fora. Né? Então a gente não é santo no sentido absoluto, não. E aí a gente vê que Paulo ele diz aos Efésios que Deus, ele é sobre todos, ele é por todos. Por que ele é por todos? Porque ele deu Jesus por todos. Não foi só por mim. Não foi só pelos queridinhos que muitos acham, não. Ele deu Jesus por todos. A salvação é para todos. Chamada específica, a missão é que é para poucos. Então vamos observar aqui esses detalhes do Pai Nosso. Ele diz, pô, Pai Nosso que estás nos céus, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Aí entra o detalhe. De que maneira é que a gente está santificando o nome do Senhor aqui no reino dele, aqui na terra? Que ele entregou para a gente administrar, para a gente cuidar, para a gente governar, juntamente com ele. O dono do reino é ele. Mas a gente está aqui para poder santificar o nome dele. E de que maneira é que eu tenho santificado o nome do Senhor? Porque a gente tanto pode santificar, como a gente pode escandalizar o nome dele. E nos dias atuais a gente vê mais escândalos com o nome envolvendo, colocando o nome de Deus em jogo, do que santificação do nome dele aqui na terra. Dizemos que servimos a Deus, que nós temos Jesus como Salvador. Mas quantas vezes nós traímos Jesus por causa de uma mentira, por meio de fofoca, por meio de contenda, sendo que o reino dele é reino de paz, por meio de brigas, né? Dissensões, partidarismos. Tudo isso coloca o nome do Senhor numa visão de quem está de fora como escândalo.
eu ser crente daquele jeito. Vou não. Então a gente está servindo de tropeço para que o nome do Senhor não seja glorificado através das nossas vidas e através das vidas que estão nos assistindo, que estão ao nosso redor. Por isso há uma necessidade muito grande da gente santificar o nome do Senhor aqui na terra. O nome do Senhor tem que estar em destaque, tem que estar separado dos outros deuses. Nós temos que levar uma vida de tal maneira que as pessoas possam diferenciar e dizer, olha, o Deus que ela serve é diferente. Paz, Gabriela, Deus te abençoe, minha amada, seja bem-vinda. Então nós temos que tomar esse cuidado de santificar o nome do Senhor durante a nossa estadia aqui na terra, sabe? Do Senhor das pessoas olharem pra gente e dizer, eu quero o Deus dessa mulher. Eu quero o Deus que essa mulher serve. Eu quero servi-lo também, porque ela é diferente. Ela fala, ela transmite paz. Aonde ela chega, o ambiente, a atmosfera espiritual muda. Quando ela ora, Deus responde. Quando ela impõe as mãos sobre as pessoas perturbadas, as pessoas são libertas. Como diz lá em Josué, onde ela coloca a planta dos pés, o Senhor fez essa promessa a Josué lá no livro de Josué, que é onde ele colocasse, se não me engano, capítulo 1, onde ele colocasse a planta dos pés dele, o Senhor seria com ele. Então essa é a promessa de Deus para aqueles que santificam o nome dele aqui na terra. Então nesse primeiro versículo do Pai Nosso, que vai ser o nosso primeiro vídeo, 6 partes, essa vai ser a primeira. Nós temos a incumbência, a responsabilidade de santificar o nome do Senhor aqui na terra. Quando Jesus diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja. Seja é uma coisa contínua. O nome do Senhor tem que ser santificado continuamente, de forma progressiva aqui na terra. Paz, Ju. Deus te abençoe, amiga. Então a gente observa muito bem que o cuidado de Jesus por meio da introdução do Pai Nosso foi mostrar que Deus, o Pai dele, o Pai Nosso, é Pai de todo mundo. E o apóstolo Paulo, volto a dizer, o apóstolo Paulo na carta aos Efésios 4, versículo 6, também vem dizendo que Deus é sobre todos, ele é por todos e ele é em todos. E de que forma, pastora, que o Espírito Santo habita em gente pecadora? Como é que funciona esse negócio? Um dia eu perguntei isso para Deus. E Deus falou assim, minha filha, põe água e põe óleo junto. Um fica embaixo, outro fica em cima, porque não se mistura, assim sou eu. Assim é o meu espírito. Ele entra nas mais densas trevas e ele traz luz a todos que estão nas trevas, porque ele não se contamina. Muito pelo contrário, ele não é influenciado, ele influencia, ele santifica. Qual é a incumbência, a responsabilidade do Espírito Santo? O Espírito Santo veio para o quê? Santificar a igreja do Senhor, preparar a noiva do Cordeiro, convencer o pecador do pecado, do juízo e da justiça. Agora, se eu, como instrumento de Deus aqui na terra, não estou preparada para santificar o nome do Senhor aqui, como que eu vou representá-lo no meio das trevas? Não tem como. Chega lá, eu vou me contaminar, ao invés de eu influenciar quem está nas trevas, eu vou ser influenciada e vou sair de lá contaminada. Mas graças a Deus que o Espírito Santo habita dentro de nós. E todos os dias a gente tem que pedir para o Senhor, nós temos que pedir, Senhor, seja o meu tutor, seja o meu mentor, seja o meu mestre, me direciona no dia de hoje, me diz como é que eu tenho que agir, me diz como é que eu tenho que fazer, porque eu não passo de uma criança diante do Senhor, sabe? A nossa sabedoria, comparada à sabedoria sublime de Deus, a gente é uma criança, gente. Uma criança na presença do Senhor. Então a gente precisa ser conduzida por Ele, aconselhada, direcionada o tempo todo, nos mínimos detalhes. Então vai ficar essa reflexão para nós do primeiro versículo do Pai Nosso. Depois eu vou vir com o segundo, né? Mas por enquanto hoje nós vamos nos ater a esse primeiro. Deus é Deus de todos, Ele é Pai nosso, Ele é meu, Ele é seu, Ele é de todo mundo. Só que uns já têm conhecimento desse Pai. Uns já se aproximou desse Pai. Outros já obteve intimidade muito grande com esse Pai. E já tem outros que vivem mais distantes, né? Então existe uma diferença de quem caminha com Deus e de quem só ouve falar de Deus. É diferente. Quem ouve falar de Deus não vive a experiência daquele que anda com Ele. Então, se eu fosse você que está aqui nessa tarde e aqueles que ainda irão assistir, decida andar com Ele, ao invés de viver só ouvindo falar dele. Eu costumo sempre falar assim, que é melhor a gente ouvir de Deus do que ouvir de um profeta. Chegou um tempo que eu decidi diante do Senhor. Falei, Deus, não quero mais saber. Quando o Senhor quiser usar, e é problema do Senhor, o Senhor usa quando o Senhor quiser. Mas o desejo do meu coração, eu vou me posicionar para que o Senhor fale diretamente comigo sem precisar de profeta. Gente, vocês estão vendo que o carro do bujão voltou de novo. Ah, meu Deus do céu.
Jesus, leva e não traz mais não. Em nome de Jesus. Por amor do teu próprio nome. Porque daí ele fica passando e atrapalhando a gente conversar aqui, né? Voltando aqui ao nosso assunto. Então fica essa palavra para nossa meditação. O Pai é nosso, é meu, é seu e é de todo mundo. Só que temos que estar amarrado ao altar, com muita intimidade com ele. Tem outro que está na frente do altar e qualquer barulho dispersa. Tem outro que está um pouco mais distante, só ouvindo falar dele. Mas a vontade de Deus é que todo mundo ande com ele. E que todo mundo represente ele aqui na terra. E que todo mundo santifique o nome dele aqui na terra. E eu vou santificar o nome do Senhor aqui na terra por meio das minhas atitudes. Não adianta só eu falar. Eu tenho que agir de acordo com aquilo que eu falo. Eu falo e eu pratico e eu falo. Né? Então fica essa palavra para a nossa meditação. Eu não sei se amanhã eu vou conseguir vir com a segunda parte, com o segundo versículo, falando sobre o segundo versículo. Porque eu tenho... Talvez eu consiga, porque eu tenho um compromisso amanhã, mas é no final da tarde. Posso fazer um pouquinho mais cedo. Então nós vamos... Essa é a primeira de seis partes que nós vamos falar sobre o Pai Nosso. A oração modelo que Jesus nos ensinou. Tá? Orar é conversar com Deus. É expor sua vontade diante dele. Falar, querer saber também qual é a vontade dele para a nossa vida. Porque numa oração é um diálogo, não é um monólogo. Eu volto a contar para vocês aqui que Deus me chamou de mal educado uma época. Dobrava o joelho ali, ó, perto do meu sofá e pá. Pronto, falei tudo, descarreguei. Diante do Senhor, falei tudo que eu estava pensando, tudo que eu achava, tudo que eu estava sentindo. Eu levantava com os olhos inchados, tanto chorar. E um dia desses eu levantei, achando que estava com dever cumprido, porque tinha orado quase uma hora. Sem parar. Chorei, falei em línguas e tudo. E aí, de repente, Deus falou, mas tu é mal educada, hein? Eu falei, o senhor acha? O que foi que eu fiz dessa vez? Ele falou, tu falou o tempo todo, não me deu tempo para falar. Ou seja, eu te assisti. Estou tendo a oportunidade de falar, agora estou tendo que falar já diretamente assim, porque você é mal educado. Isso é um monólogo, isso daí não é oração. Oração é diálogo. É falar comigo e saber o que é que eu quero falar para ti também. Que direcionamento eu vou te dar. E a gente tem que ter essa sensibilidade de falar com Deus, mas de estar atento também. De estar atento também dentro de nós, de que forma que Ele vai se dirigir a nós. Tá bom? Fica essa palavra para o nosso coração. E vamos fazer uma breve oração aqui rapidinho, em favor das nossas vidas, para que o Senhor continue nos dando graça, nos dando força. A paz, irmão Antônio, que Deus te abençoe, meu amado. Dá a paz para a irmã Bru. Vamos orar agradecendo a Deus por esses momentos que nós passamos aqui. E teremos mais uns bate-papos dentro da oração modelo do Pai Nosso, a partir de amanhã. Essa foi a primeira parte, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, rendemos-te graça, Senhor, por esse momento que o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui, falando um pouco com o Senhor, falando das tuas grandezas. Pai, muito obrigado pela presença de cada um que aqui está, daqueles que ainda irão entrar, Senhor. Que aquilo que eu não consegui esboçar, falar para os teus filhos, que o teu Espírito que habita em cada um deles, venha falar de forma mais profunda, esmiuçar dentro deles. Que eles venham ruminar essa palavra e que a partir de hoje nós possamos ter esse entendimento de que o Senhor é sobre todos na face da terra, que o Senhor é por todos, apesar de nem todos aceitarem o Senhor, apesar de muitos viverem afastados do Senhor, mas o Senhor se dispensa para todos e cada um pega aquilo que o Senhor dispensou a cada um na função que cada um foi chamado. Então eu quero abençoar cada um que aqui está, todos aqueles que ainda irão assistir essa transmissão, que o Senhor venha abrir portas que estão fechadas e que precisam ser abertas, e que o Senhor venha fechar também aquelas portas que não cabem mais ao teu povo, que está trazendo coisas, embaraços para o teu povo. A porta que o Senhor abre não traz embaraço para ninguém, muito pelo contrário. Por meio dessas portas o Senhor usa eles como instrumento. Às vezes eles são pastores dentro dessas portas que o Senhor abriu, porque nem todas as portas os pastores têm acesso. Mas as ovelhas, em alguns momentos, precisam ser pastores, representar os seus pastores lá dentro do lugar onde o Senhor pôs. Assim como nós representamos o Senhor aqui na terra, eles também representam o Senhor lá dentro, onde o Senhor colocou o teu povo, para desenvolver uma função numa empresa, em qualquer lugar da terra. Pai querido, eu quero apresentar as famílias aqui representadas por cada um deles. Que o Senhor venha sarar a mente, Senhor psicológico. Que o Senhor venha trazer cura para o emocional, se for preciso. Que o Senhor venha trazer, Senhor, cura física nessa tarde, porque o Senhor pode. Eu sou somente um instrumento que dispensa as bênçãos que vêm dos céus. O Senhor dispensa por meio da minha vida, mas é o Senhor quem faz todas as coisas. Eu quero apresentar a vida do irmão Antônio, que aqui está, Senhor. Vai de encontro à vida do teu filho e age onde houver necessidade da tua ação divina. Abra as portas, abençoa a irmã Bruna no salão dela. Que o Senhor venha multiplicar a clientela dos teus filhos,
Que o Senhor venha trazer saúde para o irmão Antônio, Senhor, saúde física, saúde emocional, onde houver necessidade da tua boa mão, na vida do irmão Antônio, da irmã Bru e de toda a sua família, dos seus filhos, que a tua boa mão seja com eles. Pai querido e amado, quero te apresentar a irmã Ju, que está aqui também conosco, todos aqueles que estão assistindo conosco e que ainda irão assistir, que sejam beneficiados pela tua presença. Que o Senhor se dispense nessa tarde em favor da Gabriela, que também entrou aqui, Senhor. Eu não sei qual é a necessidade da tua filhinha, mas o Senhor sabe. Eu nem conheço pessoalmente, mas o Senhor conhece, porque foi o Senhor quem concebeu todos esses que estão aqui e todos aqueles que irão entrar. O Senhor concebeu no ventre das suas mães. O Senhor fez uma história com eles. E até aqui o Senhor tem sustentado. Então que o Senhor continue sendo o sustentador, o provedor. Que o Senhor seja tudo aquilo que os teus filhos necessitam, que o Senhor seja na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração de vocês.